referência. Tô dando um rolê aqui no centro da minha cidade, só de 960 graus, e comecei a pensar muito em referência. Eu perdi meu pai muito cedo, só que quando ele era vivo ele não era uma referência positiva para mim. E claro que referência pode ser positiva e pode ser negativa também, né? E por que eu tô falando isso? Porque eu acho que talvez uma das maiores crises que a gente viva seja a crise de falta de referência. Se você for pegar, por exemplo, o número de crianças que não tem o nome do pai no RG no Brasil é assustador. E aí você tem divórcio, escândalo, e tudo isso começou a pesar muito forte na minha cabeça, porque ontem alguém que eu tinha como referência, né, no jiu-jitsu, o Melk Galvão, foi preso e acusado das piores coisas que, na minha opinião, existem, assim, né? Violência e abuso contra crianças. Como eu falei, eu o tinha como referência, uma referência no jiu-jitsu. Pô, o pai do Mika Galvão, o cara treina campeões, treina lutadores muito bons no que fazem. E aí, quando tudo isso vem a público, cara, mesmo que você não conheça, mesmo que você não esteja próximo, né? Você vive um luto interno, porque talvez o pior ponto de você não ter uma referência a achar uma é o momento que ela se quebra, que você descobre que aquela pessoa, ela tá muito longe de ser aquilo que ela passava. E como eu falei, é assustador o número de crianças no Brasil que não tem o nome do pai no RG, por exemplo. E talvez a maior crise que nós enfrentamos como nação é que nós não temos uma referência em nada. Nossos heróis se foram, sei lá, talvez o Pelé, o Senna, esses caras que te inspiram a ser melhor, diferente, a entregar mais, a postergar a recompensa, né? Talvez esse seja a maior virtude que a gente pode ter na vida, atrasar a recompensa, porque o ser humano é imediatista. E no Brasil você só não tem, muito pelo contrário, você tem referências extremamente negativas, né? Nas mais diversas instâncias e cúpulas do poder, né? No alto escalão, no baixo, enfim. E por que pra mim essa é uma das maiores crises? Porque se você não tem uma régua, se você não tem um padrão, se você não tem um alvo para atingir, o jogo fica muito baixo, o game fica muito nivelado por baixo. Qualquer coisa já é, sabe, uau! Eu sei que é uma crise semântica, linguística, mas pega, por exemplo, no futebol. Hoje qualquer jogador normal é craque. Hoje qualquer coisa comum que você faz já é tido como um, entre aspas, algo a mais. Percebe como é uma crise de referência? E aí, como eu falei, o Melk Galvão, uma referência no jiu-jitsu, foi preso por supostos, né? Tem que falar supostos ainda, porque o Brasil sabe como era. E simplesmente essa referência foi quebrada. Muitas pessoas se espelhavam no Mel, que queriam ser um faixa preta, um treinador de jovens, dono de academia, viajar o mundo, disputar campeonato. Só que eles descobriram que tinha uma diferença entre o que o Melk passava e o que ele era de fato. Rolava essa dissonância aí, esse ruído no que ele demonstrava publicamente e no que de fato ele era. Porque eu, como cristão, acredito em transformação, mudança, perdão e etc. Mas de verdade, existem coisas que não é nem erro, isso é crime. Tem coisas que não podem ser feitas, linhas que não podem ser cruzadas. E aí, a pessoa que escolhe cruzar isso, que se ajeite e se acerte com o próprio criador, né? O Nicolas Meregali, por exemplo, que é um multicampeão que eu também admiro, e pelo menos até agora o único escândalo que pesa na vida dele é que ele foi finalizado por um faixa roxa no campeonato, brincadeiras à parte. Ele comentou esse caso e ele expôs outras coisas preocupantes, né? De uma época que ele acusou o Mika de uso de anabolizante e tal.
E ele falou ali de ameaça, coerção. Ele falou que uma testemunha dele no caso foi ameaçada de morte. Eu não sei se você tem a mesma opinião que eu, se pra você a falta de referência, de paternidade é tão latente e perigosa no Brasil, mas pra mim um ponto, sabe, que é pacífico de qualquer pessoa é que nós vivemos num país e no mundo vai com diversos problemas. E eu como um cristão, como eu disse, alguém que acredita em perdão, em transformação, em mudança, eu preciso acreditar que ainda é possível fazer alguma coisa para mudar esse cenário triste que a gente vive, né? Porque senão, sei lá, a vida fica muito sem sentido. Mas assim, sendo bem sincero, eu acho que o que mais me pegou foi o fato do Meregali, que como eu falei, é uma referência para mim também no jiu-jitsu. Ele, ele se colocou como uma figura que está disposta a ajudar as vítimas e tudo mais, e isso é muito legal. E ele falou uma coisa que me pegou muito, cara, que é tipo assim, é, sempre esses moralistas, esses cristãos e tal, expor no lance, né, o fato do Melk se colocar como um cristão, alguém que dizia ter uma suposta moral e tal, e é real, cara. Como um cristão, e eu entendo mais de cristianismo do que de jiu-jitsu, nós somos falhos, pecadores e estamos propensos a erro, a pecar, a fazer coisas que muitas vezes a gente não quer. O grande ponto é que existe uma linha que nunca, jamais deve ser traçada. Crime, pecado, extremo, né? Tudo isso não é que a gente vai negociar, que a gente vai, sabe, se permitir. Isso não existe. Violência contra criança, mulher, tudo que acusaram o Melk, isso não é uma atitude cristã, isso é uma atitude criminosa que, sabe, você jamais deve tolerar. E como eu falei, quem o tinha como referência com certeza deve estar passando um processo, um mini luto, né? Imagina o Mika como não tá, a esposa do Melk, enfim. Mas não só ele como um mestre de jiu-jitsu, né? Em diversas outras áreas você vê isso, eu já vi isso dentro de igreja, um pastor deveria ser uma referência, alguém que você encontra um auxílio, um respaldo ali e tal, e não, você só não encontra nada. Eu acho que é uma situação triste, o cristianismo perdeu, o jiu-jitsu perdeu, a sociedade perdeu e infelizmente vítimas foram traumatizadas para sempre. Porque por mais que seja feita justiça, o Melk vá preso e tudo mais, esse trauma, infelizmente, essas vítimas vão carregar por muito tempo. É um processo longo a cura, sabe? Então, que Deus abençoe essas vítimas, que a gente possa assumir esse papel, pelo menos um pouquinho, de ser referência naquilo que a gente faz, na sociedade, de olhar para o mundo e falar, eu sou parte disso aqui e eu quero fazer que isso melhore. Sei lá. Deixe seu comentário aqui, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Tamo junto, fela. Valeu.